Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, essa semana nós vamos terminar a nossa oficina de educação e saúde, certo? Então, no dia de hoje, nesta semana, nós iremos trabalhar sobre prevenção a formas de violência. Isso faz parte da saúde também, né? Nós temos formas de se prevenir da violência, né? Seja ela em todos os contextos. Vou estar abrindo aqui o slide para acompanharmos, né? Então, o nome da oficina é Oficina de Saúde, Prevenção às Situações de Violência. Introdução. O Relatório Mundial sobre Violência e Saúde define violência como o uso intencional da força física ou do poder real ou em ameaça contra si próprio, contra outra pessoa ou contra um grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha grande possibilidade de resultar uma lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. Então, a violência, né, ela é definida como algo que é de forma intencional, que lesa, né, o outro, seja de forma física e que ou moral ou psicológica, que resulta em morte, muitas vezes, danos, tanto psicológico, tanto físicos, né? Isso para qualquer pessoa. O relatório define violência juvenil também como a violência que ocorre entre indivíduos na faixa etária de 10 a 29 anos e que não tem relação de parentesco e talvez não se conheçam, e que geralmente é praticada fora da casa. Violência juvenil. São exemplos de violência o bullying, agressões físicas com ou sem armas, violência praticada por gangues, etc. Existem inúmeros tipos de violência, né? A violência juvenil, ela é frequentemente acompanhada por outros tipos de violência. Por exemplo, crianças que sofrem maus tratos correm maior risco de tornar-se mais tarde perpetradores ou vítimas de diversos tipos de violência, inclusive o suicídio, violência sexual, violência contra parceiro íntimo e a violência autodirigida, que pode ser dividida em comportamento suicida, que inclui pensamentos suicidas, tentativa de suicídio, suicídio consumado, agressão autoinfligida, que é a automutilação. Então, de fato, existem inúmeros tipos de violência e uma das violências que é maior cometida ali no meio dos jovens, né? Nós temos aí o bullying, nós temos aí as agressões físicas que ocorrem, né? Aqueles que frequentam aí escolas sabem muito bem que, por vezes, no final, né, ali das aulas, sempre tem aquela briga, né? Existem o bullying, existem as violências ali físicas mesmo, violência também na questão de a violência autodirigida, que é a violência a si própria, ao seu próprio corpo, né? Que é aí pensamentos suicidas ou até mesmo a automutilação. Nós tivemos anos atrás aí aquela questão de automutilação, né? Daqueles jogos também, que eram jogos de desafios que estavam rolando ali no meio jovem, que praticava-se mutilação no seu próprio corpo. E existem aí esses inúmeros tipos de violência. E nós temos que ficar atentos ainda mais vocês sendo jovens, né? Tem sido demonstrado que o mesmo conjunto de fatores, como níveis prejudiciais de consumo de bebidas alcoólicas, isolamento familiar e exclusão social, altos níveis de desemprego e desigualdade econômica, são subjacentes a diferentes tipos de violência. Então, a violência, ela sim pode ser orientada por alguns fatores externos, né? Existe sim a pessoa que pratica violência por conta de ter pensamentos, ter a índole ruim mesmo, mas existe também todo um contexto que a pessoa está envolvida, que fez com que ela participasse ou tenha ali a sua participação naquele meio violento, né? E nós vemos aqui até mesmo no texto diz, muitas pessoas, crianças que por vezes sofrem violências, elas acabam recriando aquilo que ela mesma sofreu. Então, é algo que precisa ser tratado, precisa ser ali levado a sério, né? Então, portanto, estratégias que previnem um tipo de violência e que enfrentam fatores subjacentes compartilhados têm o potencial de evitar diferentes tipos de violência. Então, nós precisamos pensar em estratégias que possa estar prevenindo esse tipo de violência no meio jovem.
O Brasil, ele elaborou um vasto conjunto de leis e políticas destinadas a proteger as crianças e adolescentes e jovens. E a partir do década de 90, grande parte da legislação pertinente reflete normas progressistas associadas à proteção. Então, ali na década de 90, surgiu o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA. Então, dentro desse estatuto, existem inúmeras leis, regras, né, acerca da defesa da criança e do adolescente. E o ECA, ele reafirma os direitos à vida, à liberdade, a respeito, à dignidade, e também estabelece disposição para os cuidadores, guardiões e famílias, juntamente com os direitos de recreação, trabalho e proteção. Então, dentro desse estatuto, existem várias regras e leis que devem ser cumpridas para que o adolescente, para que o jovem, para que a criança, ela seja protegida a certos tipos de problemas e violências, né? Por exemplo, aí, né, nós vemos que depois que o ECA ele foi instituído ali na década de 90, houve bastante melhora significativa. Por exemplo, entre os anos de 1990 e 2012, a taxa de mortalidade infantil diminuiu 68,4% e de mortes por mil nascidos vivos em 1990 para 14 mortes em 2012. Então, olha isso, de 62 mortes que tinha, né, de nascidos vivos, diminuiu-se para 14, isso em 2012. Então, hoje, muito mais ainda diminuiu. Contudo, apesar dos avanços significativos, né, nas últimas décadas, ainda existem graves discrepâncias no acesso da oportunidade de proteção ao desenvolvimento em toda a região. Nós temos que fazer parte dessa luta, né, de defesa ao nosso corpo, à integridade física, né, à saúde. E o Estatuto da Juventude estabelece uma série de estratégias concretas para prevenir a violência e apoiar os programas, porque existem inúmeros programas, né, que te ajudam. Há vários esforços dos estados em todo o Brasil para promover aí a prevenção e redução da violência juvenil. Por exemplo, aí algumas questões, algumas formas de prevenir a violência: capacitação e educação, programas básicos de alfabetização, acompanhamento, mentoria, alfabetização digital, biblioteca pública. Isso tudo faz parte para que a violência diminua ali no meio, né, de adolescentes e jovens, porque eles vão estar envolvidos em programas de desenvolvimento pessoal. Aí existem aqui alguns programas, alguns exemplos de programas que nós temos na nossa sociedade. Alternativas esportivas também, aulas de esporte especializadas, treinamento em disciplina, atividades competitivas entre grupos, espaços durante as horas de pico do crime. Então, existe toda essa estratégia também de programas de que são inseridos ali em bairros estratégicos, periféricos, que existem alto índice de violência em determinado até horário. Então, abre-se ali uma escola de atletas, de lutas, para que os jovens estejam sendo inseridos ali e passem o seu tempo fazendo algo benéfico, né, a si mesmo. Opções de trabalho, capacitação profissional, estágio especializado, colocação no trabalho, bolsas de estudo, isso também diminui a violência, né? Porque o jovem fora da rua, o adolescente fora da rua, ele vai ser menos acometido à violência. Tanto ele não vai praticar, quanto ele também não vai receber certa violência. Cultura, treinamento, aulas de percussão, circo, dança, teatro, cinema, hip hop, grafite, apoio de projetos e de espetáculos teatrais. Então, essas são algumas das estratégias também. E fortalecimento, treinamento em ação coletiva, comunitária, treinamento em ações de jovens como agentes políticos ou culturais, espaço de debate. Então, existem várias formas aí, né, estratégias que o governo, ao longo aí desse tempo, aí desde a década de 90, com o Estatuto da Criança, foi fortalecendo aí essa área aí, e tivemos aí uma grande melhora, podemos dizer assim, né? Bom, existem alguns fatores que tornam os jovens vítimas e perpetuadores, podemos dizer, da violência, né? Porque o jovem, né, o adolescente, ele, que nem eu disse no início, ele pode praticar a violência por conta que foi praticada aquela violência com ele. Então, existem alguns fatores que fazem com que ocorra esse problema, né? Existem vários fatores de risco que aumentam a vulnerabilidade à violência entre os jovens. Esses fatores são geralmente examinados na escala individual, familiar e comunitária.
Cada um desses contextos está conectado, mas eles fornecem um meio de organizar o pensamento e ação. Por exemplo, no âmbito individual, a exposição crônica à violência pode influenciar a probabilidade futura de perpetuação e vitimização. Nos núcleos familiares, chefiados por uma única pessoa, o risco de exposição dos jovens também à violência aumenta, porque ali no meio familiar, por exemplo, o jovem é criado pela avó ou somente pela mãe, não tem uma figura paterna, então a renda daquela família é escassa, então o jovem fica vulnerável àquilo, fica mexido com aquilo, principalmente os meninos, e acabam aí aceitando alguns trabalhos relacionados ao crime para poder estar ajudando a família. Então, é um fator também que aumenta a violência entre os jovens, né? Eles são as vítimas dessa violência e acabam também praticando a própria violência por serem vítimas dela, né? Nos bairros e comunidades afetados pela violência organizada, o risco geral de exposição também é mais alto. Nós sabemos que em bairros aí periféricos, favelas e outros lugares, os jovens eles têm muito mais vulnerabilidade a estar se envolvendo em crime, né? Para poder se sustentar ou por algum motivo um escape psicológico, por algum problema, né? Pessoal. Bom, conclusão. O uso de esportes e recreação como meios para prevenir a violência é bastante difundido no Brasil, e há uma longa tradição de vincular as atividades esportivas como futebol, as artes marciais mistas, programas mais amplos de educação, treinamento, colocação no trabalho. São formas que nós utilizamos, né, para poder estar aí diminuindo os índices de violência contra adolescentes. Uma abordagem abrangente para proteger e capacitar os jovens é essencial para a segurança pública e o progresso do desenvolvimento do Brasil, né? Então, é algo que o jovem, ele é o futuro do nosso país, né? No futuro, hoje, quem é o jovem vai ser o adulto. Então, nós precisamos proteger, né? Proteger ele contra a violência. Os jovens são os que têm mais a perder com a exclusão e mais a ganhar com a participação. Isso é muito sério. Vocês têm muito a perder se vocês não participarem do meio, seja ele político, social, ali do seu bairro. Então, vocês têm que estar envolvidos e têm que pensar em estratégias também, despertar interesse e se envolver na comunidade, na sociedade, na sua escola, no seu curso, nos lugares em que você frequenta, para poder ser ouvido. Porque nós só vamos entender, muitas vezes, o seu lado se você expressar. Bom, por fim, eu separei algumas perguntas, um questionário para vocês estarem realizando. A primeira pergunta é: como o jovem ele é encarado pela sociedade, ao seu ver? Como que ele é encarado na sociedade? É o rebelde, é aquela pessoa, estou dando só alguns palpites aí. Ou você acha que não, o jovem é encarado como uma pessoa supervalorizada, assim? Qual que é que tem de mais? Como que a sociedade vê o jovem hoje em dia? O libertino, aqueles que faz coisas, olha, tudo errado, nossa. Então eu quero ver sua opinião. Cite algumas situações de violência juvenil que mais presencia na sociedade. Então, você com um olhar jovem, você ali no seu meio, às vezes você não está no meio ali daqueles problemas, mas você está vendo. Ou você mora próximo, ou você tem primos ou amigos, ou você vivencia aquilo. Você compactua, né? Você sai com seus amigos e você presencia aí tipos de violência contra os jovens. Que tipos de violência são essas? Como podemos diminuir a violência juvenil? Quais meios? Isso daí a gente já comentou no slide, eu gostaria que vocês recomentassem, né? E para reforçar mesmo, para eu entender se vocês conseguiram perceber, ver, né? Entenderam a aula e também vocês podem fazer colocações que de repente eu não falei. E por último, 4, como jovem de forma, posso me prevenir e resguardar de situações que podem gerar violência. Então, você como jovem, de que forma você pode se prevenir e se resguardar para que não e seja exposto a situações de violência, certo? Observação. Vocês deverão trazer em nosso encontro presencial seu caderno com as atividades realizadas ao longo das aulas remotas, inclusive este questionário, para juntos desenvolvermos uma conversa acerca da oficina trabalhada. Essa semana vocês vão estar vindo presencialmente na Guardinha e nós vamos aproveitar para dar aquela recapitulagem, né, no que a gente viu ao longo dessa oficina, e esse questionário também vai estar incluso. Eu vou dar um visto lá e quero fazer um debate, conversar com vocês
sobre esse questionário e outras perguntas que eu também disponibilizei nas aulas anteriores, referentes à oficina e as aulas aplicadas. Bom, gente, é isso, a aula. Então, nós terminamos aí, concluímos essa oficina. Espero que vocês tenham compreendido, a gente tenha aprendido algumas coisas, né? É um tema muito abrangente, não tem como a gente falar, se a gente tivesse presencialmente, iríamos desenvolver muito mais essa conversa. Bom, mas é isso então. Espero que vocês tenham compreendido e nos vemos então presencialmente, né? E também remotamente na próxima aula aqui no vídeo. Tenham todos uma ótima semana. Até a próxima.